Bom dia pessoal. Hoje dia 1º, 11h05 da manhã. Falando aqui agora sobre a tabela, analisando a rodada 32, utilizando o método de análise de tabela. Análise de tabela, ok? Fluminense e Grêmio, pessoal, eu vou retificar na parte escrita que eu costumo colocar aqui, certo? Ou aqui. Quando eu coloco ali, que é para a pessoa que está assistindo o vídeo, não quiser assistir todo, já copia ali, apaga o vídeo e pronto. É uma retificação no jogo do Fluminense contra o Grêmio. Eu fiz aqui uma análise errada, certo? Eu fiz aqui uma análise errada, onde eu coloquei em todos o empate. O empate só ocorre no resumo recente, ok? Tanto na tabela geral quanto na análise geral, fica um dupla fora, porque o Grêmio tem uma pontuação melhor do que o Fluminense no campeonato, certo? O Grêmio é 11º com 38 pontos, enquanto o Fluminense é 13º com 36 pontos, ok? No outro eu estava colocando que o Fluminense era 13º, o Grêmio era 11º, então ponto para o Grêmio. E o Fluminense tinha 36 pontos e o Grêmio tinha 31. E aí ponto para o Fluminense. Não tem condição. Não tem como um time ser 13º com 36 pontos e o time que está à frente dele tem apenas 31. Eu fui revisar, não, o Grêmio tem 38 pontos, ok? Então dupla fora aí nesse jogo do Fluminense contra o Grêmio. Cuiabá, Bragantino e Cuiabá, casa seca, ok? Atlético Paranaense e Vitória, dupla fora para o Vitória. A tabela do Vitória hoje é melhor do que a do Atlético Paranaense. Essa é a principal mudança. Esse é o jogo mais inconstante, certo? Porque temos um empate na primeira análise, temos dupla casa na segunda análise e temos dupla fora na terceira análise, ok? Juventude e Fortaleza vem um dupla fora novamente. Corinthians e Palmeiras vem um dupla fora novamente. Bahia e São Paulo vem um empate seco, porque o Bahia é melhor mandante, enquanto o São Paulo tem a melhor tabela geral. Então é um empate seco. Botafogo e Vasco é casa seco. A tabela do Botafogo é uma das melhores. Internacional e Criciúma é dupla casa, continua sendo dupla casa. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro é fora seco. Por quê? Porque a tabela do Atlético Mineiro é muito melhor do que a tabela do Atlético Goianiense. E Cruzeiro e Flamengo é dupla fora também. Então, pessoal, a única mudança que temos aqui, palpites novos, por exemplo, vem o casa seco do Bragantino contra o Cuiabá, que na outra era a dupla. Atlético e Vitória vem o dupla fora, porque no outro foi empate e na outra dupla casa. Vem também nessa brincadeirinha o empate do Bahia com São Paulo, que nas outras sempre era dupla fora do São Paulo. Botafogo e Vasco, casa seco, porque em nenhum o Botafogo tinha sido colocado como amplo favorito. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, em nenhuma tinha sido fora seco. O Atlético Mineiro ser amplo favorito também não tinha ocorrido. E foram essas as mudanças. Lembrando que eu vou retificar, você que assistiu os 3 vídeos, nesse último vídeo você vai saber o motivo de no primeiro vídeo apareceu o asteriscozinho do lado do Fluminense, tá certo? Lembrando que é dupla fora. Então vamos retificar. Fluminense e Grêmio, dupla fora. Bragantino e Cuiabá, casa seco. Atlético Paranaense e Vitória, dupla fora. Juventude e Fortaleza, dupla fora. Corinthians e Palmeiras, dupla fora. Bahia e São Paulo, empate. Botafogo e Vasco, casa seco. Internacional e Criciúma, dupla casa. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, fora seco. Cruzeiro e Flamengo, dupla fora. Tá certo, pessoal? Esses são os palpites pela análise de tabela, certo? Curtam, comentem, compartilhem. Eu vou tentar mais ou menos terminar, gravar o retorno para vocês, as reações de como eu me saí lá na quinta-feira, se tudo permitir. Felizmente na sexta-feira voltamos a ter aula, certo? Então esse horário da manhã vai ficar um pouquinho mais corrido para mim tentar gravar o vídeo, mas eu vou tentar manter a constância, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço. Curtam, comentem, compartilhem. Ativa lá o sininho para quando tiver vídeo meu vocês saberem, tá bom? Fui!